No SBT Repórter de hoje. No centro do país mais populoso do mundo, uma Índia ainda desconhecida por muita gente. Nossa equipe vai além dos palácios suntuosos e mergulha na tradição de rituais milenares. Cores. Luzes. Sabores. No hinduísmo, o rio Narmada, onde nós estamos, é chamado de mãe espiritual da Índia Central. Segundo a tradição, esse rio nasceu do suor do deus Shiva, depois de uma longa meditação, e por isso o rio é considerado sua filha. As águas são vistas como eternamente puras para quem as toca, mesmo sem ter de mergulhar. É o rio que dá origem ao sentido da vida, um tempo em movimento para os indianos. No país do culto a deuses diversos, a mulher, símbolo de coragem e patriotismo, que foi homenageada com um memorial. A natureza selvagem na Índia. O passeio de barco a toda velocidade pelo Rio Sagrado. E o safari no meio da selva que inspirou a obra Mowgli, o Menino Lobo. Nossa equipe vai atrás de espécies exóticas. E se aventura na busca pelo tigre de Bengala. Algumas pistas da presença do tigre de Bengala começam a aparecer. Veja só, esses sinais, né, das patas dele bastante frescas. Parece que ele passou agora há pouco. Segundo o guia, são patas, são sinais de agora de manhã. Então é um sinal de que ele está por perto. E ainda, provamos o chai, bebida tradicional do povo indiano. Você teria coragem? Agora, no SBT Repórter. Boa noite. O SBT Repórter te mostra, a partir de agora, a Índia que pouca gente conhece. Além de palácios históricos, crenças milenares e temperos marcantes, o país reserva paisagens exuberantes e uma natureza pronta para ser explorada. O repórter Murilo Fagundes começa essa viagem por Jabalpur, no interior do país. Lá, descobriu os segredos do rio mais importante da cidade e conheceu a história de uma guerreira que é sinônimo de coragem e patriotismo. No meio do mapa, entre o norte e o sul do país, está o estado de Madhya Pradesh, conhecido como o coração da Índia. Um ponto de encontro entre cidades históricas, natureza e espiritualidade. Foram cerca de 35 horas de viagem, com escalas em Doha e Nova Delhi, até chegar à cidade de Jabalpur, uma das principais cidades do interior indiano. É uma viagem longa, cansativa, mas com aquela sensação clara de que o que vem pela frente vai surpreender. E é aqui que a jornada começa, às margens do rio Narmada, considerado sagrado no hinduísmo. Ao pôr do sol, o Gauri Ghat se transforma em um templo a céu aberto. Todo fim de tarde, o rio Narmada se transforma em altar. Os fiéis vão se aproximando, começam a acender algumas lamparinas, algumas velas para então colocar essa oferenda para o rio e para a divindade. E existem esses barcos aqui decorados também com flores como forma de oferenda no hinduísmo. Nós vamos então, nesse fim de tarde, andar um pouco pelo Narmada em um desses barcos e depois a gente vem para um ritual bastante conhecido também aqui às margens do rio. Para o hinduísmo, religião de mais de 80% dos indianos, as águas dos 7 rios sagrados têm poder de purificação.
Quem toca o Narmada acredita receber bênção e proteção. No hinduísmo, o rio Narmada, onde nós estamos, é chamado de mãe espiritual da Índia Central. Segundo a tradição, esse rio nasceu do suor do deus Shiva, depois de uma longa meditação, e por isso o rio é considerado sua filha. As águas são vistas como eternamente puras para quem as toca, mesmo sem ter de mergulhar. É o rio que dá origem ao sentido da vida, um tempo em movimento para os indianos. Entre os devotos encontrei Bidia, jornalista nascida em Jabalpur, que volta ao rio todos os dias depois do trabalho. Como é essa sua ligação com esse deus específico aqui do rio Narmada? Ela responde que deixa as preocupações e consegue recomeçar. Para ela é um jeito de reequilibrar a vida, de terminar o dia mais leve e em paz. Quando os barcos vão se aproximando das margens, é hora da cerimônia do fogo. O ritual é antigo e acontece todas as noites. Os sacerdotes hindus se reúnem às margens do rio para conduzir a cerimônia do fogo e da devoção. Vestidos com essa cor de açafrão, eles erguem candelabros e com cânticos oferecem luz ao rio sagrado. O fogo representa a alma e o rio, a purificação. É um ritual que se repete todos os dias, séculos após séculos, transformando o rio Narmada em um templo vivo. Sacerdotes giram candelabros em círculos, oferecendo luz ao Narmada. O movimento simboliza o ciclo da vida, o fogo a conexão entre o homem e o divino. Assistir a essa cena é como entender o coração do país. A religião aqui não é um evento, é rotina. Está nas casas, nas ruas, nas festas e movimenta o calendário o ano todo. O Navratri é uma das maiores cerimônias. São 9 noites dedicadas à deusa Durga, símbolo de força feminina e proteção. No Diwali, o Festival das Luzes, o país se ilumina inteiro. É a vitória do bem sobre o mal, o Ano Novo Hindu. E na primavera, o Holi, o Festival das Cores, que transforma as ruas num carnaval de pó colorido. Música, abraços, um dia de alegria. Em Ujjain, a procissão transforma as ruas num tapete de flores e de fé. É a Shahri Sawari, a procissão real do deus Shiva, quando o deus deixa o templo para abençoar a cidade. No fim das celebrações vem o Visarjan, o ritual de imersão das divindades. As imagens são levadas até os rios e devolvidas à água, um gesto que simboliza renovação e desapego. Já o Karvachol é um festival inteiro dedicado à fé e ao amor. Mulheres casadas passam o dia em jejum, rezando pela vida do marido e só se alimentam depois que a lua aparece. Essa vendedora conta que compra os vasinhos simples, pinta e decora um a um para vender no festival de Karvachol. Cada um custa cerca de 80 a 100 rúpias, cerca de R$5. Ela explica que quando a lua surge, as mulheres casadas bebem água desses vasos depois de olhar para o marido e para a lua, um ritual de amor e de renovação espiritual. Durante o Karvachol, a cidade muda de clima. As mulheres em jejum, os homens nas ruas. Eles compram essas marmitas decoradas que são oferecidas primeiro aos deuses.
e depois repartidas entre família e amigos. Um gesto de partilha, que aqui também é uma forma de oração. A fé na Índia tem 1000 formas. Está no rio, nas danças, nas festas, no jejum. Uma mesma ligação entre o sagrado e o cotidiano. No dia seguinte, seguimos viagem. A gente está saindo do hotel aqui em Jabalpur em direção a Bangdan, que é uma represa que recebe diversos turistas. Ela tem ali uma função muito importante para a cidade, mas se tornou um verdadeiro ponto turístico. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui o deus Ganesha. Ele está em todos os lugares, é onipresente na Índia. Ele representa então ali uma quebra de obstáculos, é uma figura muito importante para a cultura indiana e então sempre em todos os lugares, antes de sair, sempre passando por ele, os indianos pedem essa bênção e essa abertura de caminhos. Então vamos lá para o nosso caminho de hoje. A caminho de Bangdan, motos, tuk-tuks e paisagens rurais. Outra coisa que chama atenção aqui na Índia, claro, são as buzinas. É impressionante como os indianos buzinam no trânsito. No Brasil, quando você buzina é porque você está estressado, quer então mostrar que a pessoa está fazendo algo de errado. Mas aqui na Índia não. Aqui é um sinal de quase convivência, mostrar que você está presente ali, que você está vendo a pessoa na sua frente. Aqui, por exemplo, o nosso guia aqui, né, que está nos levando para o nosso próximo destino, já buzinou pelo menos umas 20 vezes em menos de 4 minutos. E claro, elas, as vacas, que andam livremente pelas ruas e roubam a cena durante qualquer trajeto, principalmente no interior do país. Símbolo de generosidade, uma figura sagrada na Índia, as vacas transitam assim, normalmente no meio dos carros. E não é comum buzinar para que elas saiam do meio do caminho. Geralmente os motoristas contornam as vacas, não ali fazem nada para que possam atrapalhar o destino delas. E, claro, tem esse sinal de respeito a um símbolo que é bastante sagrado aqui na Índia. Aqui é assim, a gente passa no meio delas e segue o caminho. Vamos lá! No caminho para Bangdan, uma parada rápida. Esse é o memorial de Rani Durgavati, a rainha guerreira de Jabalpur. No século XVI, ela lutou contra o Império Mogol e, ao perceber que seria capturada, preferiu tirar a própria vida a se render. E para entrar, a gente, claro, precisa tirar os sapatos, porque aqui na Índia, todos os templos, então, precisam, né, desse sinal de reverência para que a gente consiga entrar, então, nesse templo. Vamos lá! O local mantém viva a memória de uma mulher que se tornou símbolo de coragem e liberdade no coração da Índia. A Rita nasceu aqui na Índia e sempre volta ao país de origem. Hoje ela mora em Dubai e ela estava me contando aqui antes que a deusa para ela é um sinal de força feminina e que ela admira muito. Rani Durgavati. Ela é Rani Durgavati, rainha dessa área inteira. Ela é o orgulho de Jabalpur. Ela lutou por este lugar e eu estou muito feliz por visitá-la. Sinto muito orgulho da figura que ela representa, disse. What's the connection between the elephant? Eu pergunto a Rita por que há esculturas de elefantes no memorial. Ela explica que o animal tem um papel sagrado na cultura hindu. Representa força, sabedoria e boa sorte. É associado a Lord Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Também fazia parte do exército de Rani Durgavati. Os elefantes abriam caminho nas batalhas e eram vistos como símbolo de sucesso e de vitória.
seguimos estrada. O verde da paisagem nos indica que estamos perto de Barguidã. Nossa porta de entrada para a represa é uma hospedagem administrada pelo governo local. Esse modelo de hotelaria pública é bem comum aqui na Índia. A ideia é movimentar o turismo e gerar renda para as comunidades. Thank you. Aqui é bem comum na Índia ser recebido com flores, com uma água ou com algum drink que eles preparam. Uma forma de ser cordial, então, com os visitantes e de sempre receber bem. Além dos chalés, há opções de hospedagem sobre o rio. Passeios de barco e cruzeiros noturnos atraem turistas em busca de natureza e tranquilidade. Aqui em Barguidã, que é essa represa no grande rio Narmada, há opções de lazer, de turismo na natureza. Como, por exemplo, esse grande cruzeiro que tem opções de hospedagem. Esse quarto aqui custa cerca de R$300, 24 horas. Então você entra de manhã, sai no outro dia de manhã. Temos passeios aqui por todo o rio Narmada e no outro dia, então, cedinho, você sai. É uma opção para quem gosta de natureza e quem gosta de apreciar uma vista como essa. Mas nem só de conforto vive Barguidã. Essa represa construída no grande rio Narmada tem espaço também para aventura, como esse passeio que nós estamos fazendo agora. Além de emoção, também é uma chance de viver momentos como esses num rio considerado sagrado, comparado até às forças do rio Ganges. Então, conforto, emoção, aventura, tudo isso aqui nesse rio que corta a Índia de leste a oeste, no coração do país. Para que se entenda a importância desse rio para a Índia, é como se fosse um rio São Francisco, que abastece toda a região com seu poder hídrico. E há uma extensão bastante grande também para essa parte da região. São 1.300 quilômetros de extensão. Do ecoturismo de Barguidã, voltamos para o agito de Jabalpur. Uma cidade com cara de interior, mas energia de metrópole. Andando pelas ruas de Jabalpur, a gente encontra o Manoj, que é um dos grandes ícones da cidade, com seu triciclo todo decorado em homenagem a um dos maiores atores de Bollywood, que é a Hollywood indiana. O cinema é uma das paixões nacionais na Índia e Amitabh Bachchan é seu maior ídolo. Com mais de 200 filmes e 5 décadas de carreira, ele é símbolo da era dourada de Bollywood, a Hollywood indiana. Seus personagens de justiça e resistência o transformaram em um herói popular que ultrapassa gerações. O motorista de tuk-tuk mais famoso de Jabalpur conta que nunca perdeu um filme do ídolo e que sonha em conhecê-lo pessoalmente. Ele diz que as frases escritas no veículo são diálogos famosos dos filmes do ator, que chama de irmão mais velho. E é claro que eu não poderia deixar de andar no triciclo mais famoso de Jabalpur com o Manoj. Vamos lá! E o trânsito, um verdadeiro caos organizado. Buzinas, motos e pedestres disputam o mesmo espaço e ainda assim tudo consegue fluir, ou quase. Faixa de pedestre aqui não tem, viu? A gente tem que ir acenando assim com a mão e vai tentando passar pelos carros, porque é assim que eles vivem aqui, é com a buzina e fugindo desse contato com os carros. Depois de tantas horas de gravação, bateu aquela fome. E foi assim que eu acabei no Indian Coffee House, um dos restaurantes mais tradicionais do país. Depois de quase 200 anos de domínio britânico, a Índia conquistou sua independência em 1947 e precisou se reinventar. Foi nesse contexto que surgiu a Indian Coffee House, que é onde nós estamos.
Em 1950, cresceu como uma cooperativa, onde os garçons também são donos. Com essa sua estrutura simples, ventiladores de teto, então alguns intelectuais, artistas, jornalistas se reuniam para discutir o futuro do país. Entre uma massala doce, um samba, servidos neste estilo há décadas, com bastante simplicidade, mas marcando essa posição de autonomia. Um lembrete de que a independência se constrói todos os dias nas pequenas coisas e, claro, com a mesa bem servida. Eu estou com o P.S. Nair e com o Raul aqui, que são os gerentes, né, os principais aqui condutores desse café. Qual que é o prato mais pedido aqui no Indian Coffee House? Mostly people like this one. Masala doce é o prato mais famoso aqui, que basicamente é uma panqueca crocante com um recheio de batata. É hora de comer, né? E aqui os indianos gostam de comer com as mãos. Então é isso que a gente vai fazer. Pegando um pedacinho aqui, olha só. Começando a provar. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade com a pimenta, e aqui ela entra em quase tudo. Mas é impressionante o cuidado que eles têm com cada prato, sempre atentos para ver se a gente vai gostar. O sabor é marcante e a comida tem uma identidade muito própria, mas a base é simples: arroz, lentilhas, vegetais e frango. O que transforma tudo são os temperos: massala, cúrcuma, coentro, gengibre, alho, canela e, claro, muita pimenta. É uma culinária cheia de personalidade, forte, acolhedora e impossível de esquecer. Nossa equipe deixa Jabalpur e faz uma longa e cansativa viagem até um hotel de selva que recebe turistas do mundo todo. Estamos em busca de um safari cheio de animais exóticos. Oito horas da manhã, a gente está saindo do hotel aqui em Jabalpur, no centro da Índia, e depois dessa experiência louca, nesse trânsito bastante intenso, depois de todas essas histórias que a gente ouviu por aqui, a gente está indo em direção a Kanha, que é uma das maiores reservas florestais da Índia, e dizem que é a floresta que inspirou a obra Mowgli, o Menino Lobo. A história sobre o bebê indiano Mowgli, que se perdeu na selva e foi criado pelos animais, já recebeu diversas adaptações no cinema. A trama foi baseada na obra O Livro da Selva, de 1894. O filme, lançado pela Disney em 2016, usou referências visuais do local para recriar a floresta digitalmente. E pelo caminho, a rotina indiana segue em movimento, tranquila. Crianças a caminho da escola com suas tranças, uniformes, olhares curiosos e desconfiados para a câmera. A gente fez uma parada aqui em Mandla, já bem no interior da Índia. O cenário vai mudando, vai ficando menos intenso, as buzinas continuam. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram os caminhões. Veja só como esse é bastante colorido. E essa é a tendência. Quase todos os caminhoneiros aqui gostam de decorar os seus caminhões. Tem até saia aqui, ó. Bastante cor, pituara, fazendo essa exaltação aos deuses em que eles acreditam. Aqui tem o deus Krishna, bem no centro desse caminhão. Kailash, que é o caminhoneiro aqui, que dirige esse caminhão pelas estradas da Índia, estava me contando que tem uma grande admiração, uma grande fé e devoção pelo deus Krishna e que segue essa cultura de decorar os caminhões. Nós competimos com os outros motoristas para ver quem tem o caminhão mais bonito, diz ele. E não é só a parte externa dos caminhões que recebe essa decoração. Olha o capricho aqui dentro do caminhão dele. A gente tem toda uma franja, vários tecidos, várias cores e o altar.
temos uma menção ao deus Krishna e aqui dentro ao deus Shiva. São os dois deuses nos quais ele acredita. No caminho até o Hotel de Selva, a Índia revela outras camadas. Casas simples, vidas modestas, uma mãe com seu filho no colo. Nas estradas, as motos levam famílias inteiras. Estamos cada vez mais próximos da floresta de Kanha. O asfalto termina e começa a estrada de terra. Depois de horas de viagem, o urbano dá lugar ao campo. A partir daqui, é a selva que comanda o ritmo. Mas nosso motorista acaba se perdendo. Não à toa, são cerca de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Sigamos. Yes. Acabamos de chegar aqui no nosso hotel de selva, em Kanha. No início eu disse que a previsão era de 3 horas de viagem, mas acabou durando cerca de 7 horas. Fato é que nós estamos no interior da Índia e a internet começou a não funcionar, a localização também do hotel não estava batendo ali com o que a gente esperava e nessas pequenas vilas nós tivemos que perguntar sobre a localização para muita gente. No meio da floresta de Kanha, o hotel é quase uma extensão da selva. Cercado por 40 hectares de mata replantada, o Kanha Jungle Camp se integra ao verde. Cabanas de madeira, restaurante aberto, detalhes pensados para preservar o lugar. Cada serviço chega no seu tempo, da recepção ao almoço. Nossa entrada chegou e eles oferecem aqui uma sopa de couve-flor, uns discos de arroz crocantes, uma salada aqui com vagem, tomate e cenoura. Vamos então provar. Bem gostoso, viu? Muito bom. E não tá apimentado. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acompanhamentos e o frango para coroar aí esse grande cardápio, essa fartura de opções aqui no Hotel de Selva. Vamos então degustar o nosso prato principal. Devidamente alimentado então, o Bhupesh vai mostrar meu quarto aqui no Hotel de Selva, em Kanha, e ele estava me contando aqui que são 16 suítes, 3 categorias, e que muita gente vem então para ter essa conexão com a natureza e, claro, para ir atrás do tigre de Bengala, nossa missão de amanhã de manhã aqui na Índia. Então vamos lá, conhecer nosso quarto aqui no Hotel de Selva. Então, já chama atenção o fato de que é um quarto totalmente transparente, então você se sente realmente dentro da floresta. Móveis rústicos, piso de madeira, cortinas leves. Detalhe, sem internet, um desafio em plena selva. Mas agora é hora de dormir, porque amanhã partiremos cedo. O safari está prestes a começar e uma das espécies que despertam maior curiosidade entre os participantes dessa aventura é o tigre de Bengala. Símbolo da Índia, o animal pode chegar a mais de 3 metros de comprimento. Encontrá-lo é uma tarefa difícil, mas extremamente gratificante.
5h30 da manhã, saindo aqui do Hotel de Selva em direção ao tão aguardado safari. A gente nem toma café da manhã, já segue então para nossa comitiva aqui em busca do tigre de Bengala e dos outros animais aqui da floresta da reserva de Kanha. O sol nasce quando os jipes começam a andar. Vamos rumo à reserva de Kanha. Eu, um colega da Suécia que conhecemos no hotel, e a equipe, na expectativa pelo tigre de Bengala. Pela estrada de terra, os produtores rurais despertam, as mulheres caminham e as vacas aparecem. A gente fez a primeira parada aqui para encontrar o nosso guia, logo na entrada da reserva de Kanha. O Akbar vai acompanhar a gente aqui por essa aventura de hoje. Ele está há 16 anos guiando os turistas aqui na reserva. Whole of park is about 2,000 square kilometers. Okay. It's a big park. Eu perguntei para ele se ele garante que a gente vai encontrar o tigre de Bengala hoje. Ele disse que vai tentar. São muitos animais, mas vai nessa tentativa da gente encontrar a grande estrela da floresta hoje. O primeiro animal que a gente viu foi o cervo. Vários deles aqui já nos dando as boas-vindas na reserva de Kanha. E eu estava conversando aqui com o nosso guia, ele disse que sempre, claro, a busca é pelo tigre de Bengala e nem sempre ele consegue encontrar. Ele disse que encontrou ontem, que está bem esperançoso para a gente encontrar hoje, mas que não pode prometer, claro. Faz frio e a neblina sobre os rios entrega o clima ameno. Em 1 hora de safari, a floresta se mostra generosa. Cervos e veados cortam a trilha. Entre as espécies mais imponentes do parque, aliás, está o Barasinga, o cervo dos 12 chifres, símbolo de Kanha e do estado de Madhya Pradesh. Ele chegou a estar à beira da extinção, mas voltou a povoar as planícies alagadas da região. Elegante, de olhar atento, é um animal que representa a força e a renovação da selva. Algumas pistas da presença do tigre de Bengala começam a aparecer. Veja só, esses sinais, né, das patas dele bastante frescas. Parece que ele passou agora há pouco. Segundo o guia, são patas, são sinais de agora de manhã. Então é um sinal de que ele está por perto. A busca pelo tigre de Bengala continua. Novas pistas levam nossa equipe para cada vez mais perto do felino. A expectativa aumenta, assim como o cansaço. A notícia corre entre os jipes. Os filhotes foram vistos adiante, mas eles são rápidos e, infelizmente, a regra é clara. 10 minutos é o máximo que podemos esperar. A gente teve pelo menos uma boa notícia agora. O pessoal do outro carro ali nos disse que viu pequenos tigres, são filhotes. O Akbar está aqui nos dizendo que esse tipo de tigre ele é bastante rápido, principalmente os menores, os mais novinhos. Então por isso agora todos os carros estão parados aqui na expectativa de encontrar. Mas a gente tem que estar bastante atento porque quando eles passam é realmente numa rapidez muito grande. Duas horas de passeio, nada de tigre de Bengala.
Todas as tentativas até agora frustradas, o pessoal está bem desapontado aqui nos outros carros, nos outros grupos. E agora é hora de tomar café da manhã. A gente saiu bem cedo do hotel, então não comemos nada. E olha só que interessante, aqui os guias servem o café da manhã em cima do capô do carro. O nosso guia Akbar, super gentil aqui, já organizou tudo, olha só que capricho. Temos ovos, temos alguns pãezinhos aqui, alguns cupcakes, frutas e aqui para a gente se hidratar, né, vitamina D aqui para o nosso dia. Ainda vamos tentar mais um pouco encontrar o tigre de Bengala. Nos outros carros também, ó, todo mundo servindo já o café da manhã para seguir o safari no dia de hoje. Foi um intervalo rápido antes de retomar a trilha. Um momento para esticar as pernas, já que durante o passeio é proibido descer dos jipes. Mas logo voltamos à estrada de terra e nossa missão segue. Na reta final, a esperança cresce. O motorista jura ter visto o tigre, mas entre nós fica a dúvida. Olhos no mato, expectativa em alta. Mas nada acontece. 2 days, 3 nights also. Some people. Ele diz que tem gente que vem para ficar 2 dias, 3 dias até encontrar o tigre de Bengala. And twice per day. Twice per day. E as pessoas vêm de manhã e vêm também no fim da tarde até encontrar o que elas procuram. De repente, o alarme dos próprios animais. Cervos correm e o risco parece estar por perto. Olha só, os cervos estão correndo agora. Segundo o guia, é porque tem algum sinal de perigo. Todos os cervos estão atentos agora e alguns deles correram para dentro da floresta. Sinal de alguma atenção. Pode haver algum predador por perto, inclusive o tigre. A gente consegue ouvir um barulho de algum animal que está dando um alerta. Segundo o guia, quando isso acontece é porque tem realmente algum predador por perto. E aí esse animal faz um barulho para alertar todas as possíveis presas. Andamos mais um pouco e já é possível ver algumas pessoas a pé na estrada, sinal de que o safari está perto de acabar. Por hoje não deu. Quem faz safari tem de lidar com essa possibilidade e não foi nosso dia de sorte. Mas foi uma experiência muito legal. Vimos vários animais, tivemos ali aquele momento, essa experiência e agora é hora de dar tchau para a reserva de Kanha. Foi o dia do tigre, mas foi um dia de encontros, com gente, com paisagens, com outras formas de vida. Kanha vai ficando para trás. Com as fotos, o cheiro da floresta, a equipe gentil do hotel que vai se despedindo. É hora de partir, levando um pouco da selva no olhar e sem desistir do tigre de Bengala. Estamos em Bhopal, cidade de cerca de 2 milhões de habitantes. Não satisfeito em não ter encontrado o tigre em Kanha, eu vim até Bhopal, que é a capital de Madhya Pradesh, do estado de Madhya Pradesh, na região central da Índia. E aqui há tigres de Bengala. E me disseram que é bem mais fácil de encontrar do que um Kanha, porque é uma espécie de zoológico que resgata animais que ficam feridos ou coisas do tipo. A Lucia de Bolzano, na Itália, também foi até Kanha e não conseguiu ver o tigre. A tigre desapareceu. No tigre. Todo mundo que eu conheci aqui no parque já sabe que eu só quero ver o tigre. Não vou embora enquanto eu não ver. Inclusive um outro casal ali já sabe disso. Aí eles me viram de longe e falaram, ó, o tigre tá aqui. Vamos ver então.
finalmente ele aparece, entre as árvores, caminhando de um lado para o outro, o tigre de Bengala. Foram apenas alguns segundos, um encontro improvisado, difícil de registrar, mas o suficiente para entender o porquê de ele ser o símbolo maior da floresta indiana. Não foi como eu imaginei, numa floresta, num safari em Kanha, mas foi numa reserva muito bonita no centro de Bhopal que a gente encontrou o famoso tigre de Bengala. E é impressionante como as pessoas vêm com uma empolgação para ver realmente esse ícone aqui da Índia. O tuk-tuk é o som e o movimento das ruas indianas. Simples, barato e presente em todo lugar, mas que agora se moderniza. E entre uma corrida e outra, um hábito quase sagrado: parar para tomar o chai, o chá com leite e especiarias, que é a bebida mais popular do país. Eles cortam as ruas como abelhas metálicas. Motor roncando, buzina curta e lataria batendo. O barulho é grande, mas é também o charme e a assinatura da Índia. Eles estão por toda parte, dominam as ruas aqui do país. Mas mais do que tuk-tuks, os rickshaws são outra febre aqui entre os indianos. São esses carrinhos aqui, um pouco maiores que os tradicionais tuk-tuks, e que cabem então cerca de 3 pessoas sentadas na parte de trás e o motorista na parte da frente. Aqui os indianos não seguem muito essas regras de fiscalização no trânsito. Então, pelo menos em Jabalpur, onde eu estou, cerca de 4, 5 pessoas conseguem andar dentro de um carro como esse. Só que, claro, os carros também se modernizam. Assim como no Brasil e em outros países os carros elétricos estão roubando a cena, aqui os rickshaws também se tornaram 100% elétricos, que é o caso desse aqui, novinho em folha. Olha só aqui dentro como o painel é digitalizado, como a estrutura já é moderna, então eles estão já se atualizando. E claro, a gente vai andar um pouquinho aqui para ver como é a experiência de andar num rickshaw. Vamos lá! Olha, a estabilidade não é o forte do rickshaw, balança bastante. Em contrapartida, é bastante arejado, entra muito vento. Então, nesse calorzão da Índia, é um ponto bem positivo. É uma experiência indiana na essência. Então, a gente precisava andar no rickshaw, mesmo que elétrico, mostrando a união da tradição com a modernidade. A gente vai conversar com o responsável aqui pela loja. How much this one? It costs around 4,17,000. Cerca de 27 mil reais, ele me disse que custa um desse aqui. And people are switching over to electricity because of cost benefit. Cost benefit. Yeah. Ele me disse que o custo-benefício é muito bom. Além de ser um carro barato, é um carro que se locomove bem e que, claro, não gasta combustível porque é 100% elétrico. – 60 km por hora é a velocidade máxima que ele alcança. Então aí estão alguns dos benefícios porque os rickshaws são tão famosos aqui na Índia. Outro ícone do país é uma bebida muito consumida na rua.
preparada direto na panela. O cheiro das especiarias se espalha no ar e basta seguir o vapor para encontrar onde ela está sendo feita. É simples, quente e pode até ser comparada ao cafezinho para os brasileiros. Vim provar o chai, que é o chá indiano, feito com leite, açúcar, chá preto e especiarias. E mais do que uma bebida, é um momento de juntar as pessoas em tendas bastante simples no meio da rua, principalmente homens. Eles se encontram depois do trabalho, depois de um dia cansativo, mas em vários momentos durante o dia, para mais do que beber o chai. Encontrar as pessoas, contar piada, enfim, um momento de descontração. E vamos provar porque dizem que é gostoso, viu? É muito bom, é muito bom. É um cappuccino, mas com o gostinho indiano. Delícia. O chai tem origens antigas, do período do Império Britânico, quando o chá foi introduzido na Índia. Mas os indianos deram seu próprio sabor à bebida. Hoje, o masala chai é parte da identidade do país. Um ritual que acompanha milhões ou até bilhões de pessoas. Das estações de trem às grandes cidades, do rico ao pobre, cada copo servido é uma pausa na correria do dia, um jeito de conectar as pessoas. E é também em Madhya Pradesh, o estado que nos recebeu nesses dias, que mora a brasileira Bárbara. É um lugar que as pessoas tinham que vir conhecer de verdade, não é só porque eu moro aqui. Ela, que vive há 7 anos na capital Bhopal, diz ter descoberto o que torna essa região o verdadeiro coração da Índia. Eu sinto realmente como se fosse minha segunda casa, né? As pessoas aqui, elas são, como eu falei, é a capital, né? Aqui em Bhopal, a capital de Madhya Pradesh. Mas você sente você tem às vezes uma sensação de vilarejo ao mesmo tempo. Bhopal é uma capital um pouco mais tradicional do que Delhi, Bangalore, Mumbai. Você não vai, ao mesmo tempo que você tem a loucura da capital em algumas partes, você também encontra o acolhimento, a calmaria. Então você encontra um pouco de tudo, você só tem que descobrir, né? Você tem que explorar. Para ela, a região central da Índia reúne o melhor dos dois mundos: história e natureza. Essa região mais central da Índia, em Madhya Pradesh, ela é uma região muito rica. Não só na parte de natureza, então você vai encontrar muitos safaris, vida animal. É um dos melhores, talvez seja o melhor estado para quem gosta desse tipo de turismo, né? Para quem quer conhecer essa parte de vida selvagem, resorts. Além disso, tem uma parte religiosa muito rica, que você vai encontrar templos antiquíssimos, com a estrutura ainda muito intacta. Bárbara construiu uma história de amor na Índia e hoje vive com o marido, que é indiano e com quem teve 3 filhos. O marido, nascido em Bhopal, foi quem apresentou a ela a cultura local. Talvez, alguns anos atrás, talvez quando eu cheguei, por ter sido mais difícil, eu não fosse falar a mesma coisa. Mas hoje, depois de morando 7 anos aqui, eu posso falar com certeza que aqui é o coração, não só o coração, o pulmão da Índia, você pode falar que é também, porque é o estado mais verde
que você tem. Então, é um estado com a maior extensão de floresta que você vai encontrar vai ser Madhya Pradesh. A Índia é um país intenso, cheio de costumes, que à primeira vista parecem complexos, mas que aos poucos fazem sentido. É um lugar de contrastes. Vide o silêncio das florestas e o barulho das ruas. A calma do tigre escondido e o caos dos tuk-tuks em cortejo. Aqui, os deuses estão em toda parte, nos templos, nos carros, nas casas, na rua. A língua é rápida, o movimento constante, as roupas coloridas. Os rituais, os festivais, tudo é excesso. E ao mesmo tempo, equilíbrio. E um povo que, mesmo com todas as diferenças, sabe acolher com carinho e cuidado. Esse cuidado está nas pequenas coisas, no jeito de perguntar se você já comeu, no sorriso depois de um namastê, no olhar de quem realmente se importa com seu bem-estar. A Índia é assim, um choque e um abraço ao mesmo tempo, um lugar que te confunde, te encanta e, no fim, te transforma. Porque aqui, entre o caos e a paz, entre os deuses e as pessoas, o coração do país continua batendo e encantando. Este foi o SBT Repórter Índia. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela audiência. Uma boa noite e até a semana que vem.